E olha, ainda falando sobre esse caso do X, uma notícia que trouxemos ontem foi de que uma porta-voz do governo Biden criticou o bloqueio do X no Brasil numa coletiva de imprensa. Nós mostramos para você. E aí tem um detalhe. Entre os jornalistas presentes nessa coletiva de imprensa estava a correspondente da TV Globo, a jornalista Raquel Crahimbou. Aliás, foi dela a pergunta que ensejou esse comentário da porta-voz da Casa Branca. Só que o que chama atenção é que essa fala da porta-voz da Casa Branca, com a resposta crítica ao bloqueio do X, e a decisão da Suprema Corte Brasileira não foi exibida no canal, não foi exibida na Globo. Assunto para a gente conversar com o nosso Guilherme Fiuza, ele está ao vivo aqui já com a gente no Jornal do Oeste. Fala, Fiuza, boa tarde. Alô, Vitor, boa tarde à sua audiência. Fiuza, o X vai, volta, jornalista faz uma pergunta, a resposta não vai ao ar. Que coisa, hein, Fiuza? Vitor, esse episódio de Washington, na Casa Branca, a porta-voz do governo Biden, que vamos fazer a contextualização, é um governo que não demonstra nenhuma simpatia pelo dono do X, da plataforma X, busca formas, inclusive, de alfinetá-lo ostensivamente. Nós sabemos que, muito recentemente, o dono do Facebook, da Meta, que esse sim aparentemente aliado, segundo o próprio Mark Zuckerberg, em depoimento ao Congresso norte-americano, o governo Biden pediu a ele que, enfim, manobrasse informações dentro da plataforma dele. Agora, Vitor, nós estamos, então, nessa suposta polêmica, nessa suposta controvérsia sobre o ambiente das plataformas digitais. E toda essa ação, toda essa diligência daqueles que advogam certos filtros, né, certas regras que supostamente preservam o público de informações horríveis, etc. Então, nós estamos dentro de uma suposta controvérsia, né? Qual é o limite da liberdade dentro dessas grandes plataformas? Tudo bem. Aí o X é suspenso no Brasil. E uma repórter brasileira da TV Globo, correspondente em Washington, no briefing lá da Casa Branca, pergunta à porta-voz do governo Biden o que ela acha disso, o que o governo Biden acha do banimento do X. Ela até teve que repetir a pergunta e a porta-voz responde que a diretriz que o governo norte-americano segue é de livre acesso dos usuários, da população às redes sociais, por uma questão de liberdade de expressão. Aí, Vitor, eu até te pergunto, a TV Globo já divulgou, já apareceu... Eu estou perguntando sinceramente, você tem mais informação do que eu. Já apareceu no Grupo Globo, na televisão, na TV a cabo, na internet, essa notícia obtida pela correspondente da Globo em Washington? Foi noticiada, pelo contrário, né? A fala repercutiu, mas em outros veículos. Na Globo, não. O que aí gera muita especulação, que todo mundo estava comentando nas redes sociais, é o porquê disso. Será que é porque a resposta não veio à altura do que a emissora esperava? A repórter muito possivelmente foi pautada, né? A gente que trabalha com jornalismo sabe, quando o repórter vai para a rua, geralmente vai com alguma orientação da sua chefia, alguma indicação do que vai ser perguntado, de como vai vir a matéria. Será que a repórter esperava uma outra resposta diferente dessa que deu a porta-voz? Por isso, a matéria foi deixada de lado e não foi ao ar a resposta. O fato é que ela não foi. A especulação sobre o motivo ou não, aí sobre isso ainda só no campo da especulação. Mas fato é que a resposta não foi ao ar, não. Perfeito, Vitor. Eu faço a mesma especulação que você. Será que a porta-voz se enganou? Será que não era, entre aspas, para ela dizer que sim, que uma plataforma que não respeita a democracia, etc. e tal, precisa cumprir as leis? Só que ela não falaria isso dentro dos Estados Unidos, porque lá a legislação não protege esse tipo de banimento. Agora, vamos ao ponto, então. Então é o seguinte, a TV Globo tinha uma informação que todo mundo tinha,
porque foi uma pergunta da repórter da Globo, mas que foi publicamente, foi num briefing na Casa Branca. O Epoch Times, se não me engano, New York Post, imediatamente o New York Post deu a notícia com o que respondeu a porta-voz da Casa Branca. E o Grupo Globo não deu. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta, porque o que a gente não precisa é de hipocrisia. Esses que advogam essa situação que o Brasil vive, esses que dizem que está corretíssimo a plataforma X, que é a principal via de informações para o exercício do jornalismo, e é uma das grandes pistas de comunicação da sociedade, não é acessível no Brasil. Tem gente advogando que isso está certo, porque isso, porque aquilo, etc. Então, vamos lá. Sem hipocrisia. A TV Globo tinha uma informação que ela não divulgou. Uma das acusações que se faz à plataforma X, as plataformas que são impuras, e aí vem todos esses adjetivos aí que são todos de mentira, que não tem nada a ver nem com liberdade de expressão, nem com o direito. Qual é o grande perigo? É a desinformação. Ora, o que a Globo fez? E eu vou fazer o parênteses que eu sempre faço. Essas instituições de comunicação, inclusive as organizações Globo e a TV Globo, são muito importantes. Eu não quero que elas degenerem completamente e virem outra coisa. Eu quero que elas se recuperem. Agora, a pergunta é, se a Globo tinha uma informação e não usou, dentro desse glossáriozinho, né, dessas palavrinhas, desses vocábulos caricatos, qual é o nome disso? Para o glossário deles seria desinformação. Eu não acredito nisso, eu acho que ela se omitiu, mas o que importa, ela manejou a informação de um jeito que não é correto. Eu estou usando termos simpáticos. Manejou a informação de um jeito que não é correto, e esta é a desculpa, este é o pretexto de todo esse estado de coisas, quando se advoga a possibilidade de um banimento que na prática é censura prévia. Censura prévia. Se a TV Globo, se os jornalistas da TV Globo, na Globo News, na TV aberta, no site, quase de forma entusiasmada, constatam o tempo inteiro que não pode acessar o X, nós devemos perguntar a eles o seguinte, eles são a favor da censura prévia? Então é o seguinte, se você, né, se hoje essa literatura fantástica que virou suposto arcabouço legal, tem uma pessoa que é horrível e não merece ter sua conta na rede social, né? Fazendo uma caricatura. Ah, não, porque ele espalha desinformação, ódio, etc. e tal. Então, você, sumária e liminarmente, você manda extinguir aquela conta. Em que lei está isso? Em que lugar da legislação brasileira está fundamentado esse princípio de que prévia e liminarmente você pode fazer deixar de existir a conta de alguém numa rede social porque esse alguém potencialmente ou uma certa vez já divulgou algo que não é benéfico para a sociedade? Eu mesmo respondo, não existe. Não existe amparo legal para isso. Então, a TV Globo, eu acho que no jornalismo que ela está fazendo, ela deveria se preocupar em ir aos princípios. Ela não está querendo dizer que é legalista, que o banimento, que a suspensão do X é algo que é legal e positivo e respeitoso ao direito brasileiro. Então, ela deveria explicar aonde para a questão da censura prévia. Porque você extinguir perfis previamente é uma forma de censura prévia, né? Eu não estou vendo aparecer no debate esses princípios, eu estou vendo apenas, e aí da parte do Grupo Globo, parece, né, a impressão que dá é que advoga a suspensão do X. Ah, não advoga?
Mas então, por que defende com tanta ênfase a medida? Ah, não, porque isso está protegendo a sociedade do mau uso das informações. Bom, mas a própria TV Globo omitiu uma informação que ela tinha. Não colocou a Casa Branca dizendo que acha que todo cidadão deve ter acesso às redes sociais. A TV Globo, salvo engano, né, Vitor? A TV Globo omitiu, escondeu, escamoteou. Então, a TV Globo também deveria ser objeto de censura prévia? Olha lá, aquele veículo está desinformando, para usar o glossáriozinho, né? Aquele veículo está desinformando, está omitindo. Isso é ruim para a sociedade. Então, você vai e, com uma medida judicial, você impede que esse veículo exista nas plataformas de rede social. É claro que não pode ser esse o princípio, e os hipócritas precisam sair de trás da sua hipocrisia se a gente quiser chegar a uma situação de harmonia nesse assunto que já está bastante danoso e venenoso para a opinião pública brasileira.